Prontuário do paciente, galera. Prontuário do paciente é importante e interessante porque, do ponto de vista profissional, vamos supor que vocês, né, na maioria dos casos, só vocês atendam um determinado paciente. O paciente chega, vocês avaliam, aplicam o tratamento, fazem as avaliações periódicas e depois dão alta para o paciente. Enquanto acompanhamento do tratamento daquele paciente, é fundamental que vocês tenham registro de tudo que vocês fizeram. Caso vocês atendam um determinado paciente em conjunto com outros fisioterapeutas, isso acontece, por exemplo, muito em hospital. Eu tenho turno de segunda, quarta e sexta, e aí a Caroline vai vir atender no turno de terça, quinta e sábado. Cara, se eu peguei ali o seu João, que estava acamado, tratei e atendi o seu João, eu preciso colocar no prontuário certinho tudo o que eu fiz, para quando chegar a Caroline olhar e falar: não, beleza, o Alan fez isso, 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 o tratamento está nesse pé, eu vou continuar. Ou então, o Alan já fez todos esses procedimentos, eu vou reavaliar para ver o paciente como o paciente está. A comunicação entre os fisioterapeutas, ela é otimizada e é fundamental que vocês descrevam absolutamente tudo que vocês fizeram para que o próximo fisioterapeuta possa ter essa noção. Vocês vão passar por isso nos estágios, porque dependendo da área, por exemplo, ortopedia tem uma rotatividade boa de pacientes, acho que fisioterapia preventiva também, mas, por exemplo, pneumologia clínica, cardio, alguns pacientes da ortopedia, neurologia. Cara, vai ter paciente que, sei lá, ele vai ficar meses, vai ficar um ano sendo atendido, vai ficar anos sendo atendido. Por exemplo, na cardio mesmo, vai ter bicho que tá entrando agora que vai atender paciente de vocês. Então, é importante que para o próximo estudante que está entrando para fazer o estágio naquele setor, tenha o registro do tratamento que está sendo realizado, tá? Porque o cara precisa saber como o paciente estava, o cara precisa saber tudo o que você fez, se precisa reavaliar ou não, se precisa dar alta, se precisa mexer no tratamento. Tudo precisa constar no prontuário. E do ponto de vista legal, nem pus no slide que era para falar. Então, e do ponto de vista legal, se der qualquer BO, qualquer pipoco com o paciente, por onde vocês vão conseguir apontar ou provar o que vocês fizeram. Se vocês têm culpa ou não, se vocês tiveram algum problema ou não, enfim. É por ali que vocês apontam. Tá? Sei lá, espero que isso não aconteça com ninguém, né? Mas você atende um paciente e esse paciente, sei lá, um problema ortopédico. Vamos pegar aquele cara que eu avaliei na especialização. Eu não tive mais contato com o cara. Mas vamos supor que o cara resolvesse colocar na justiça que, sei lá, ele não teve tratamento adequado. E aí ele fala, eu fui na fisioterapia, a fisioterapia também não fez o que precisava, não fez o tratamento que precisava. Se por um acaso ele acionasse judicialmente a clínica, eu não era responsável, apesar de eu assinar, eu não era o responsável pelo setor, o professor responsável pelo setor, ele iria olhar o meu prontuário para verificar que informações constam no meu prontuário, que exames que o paciente apresentou para poder comprovar aquilo que eu estou trazendo, que exames que eu fiz no paciente, teste clínico, e se o problema não for a fisioterapia, provar legalmente, o paciente chegou assim, fizemos essa avaliação, ele trouxe esse exame,
E através desses exames nós constatamos que ele estava com uma prótese que impede o movimento dele. Não é culpa nossa. E isso é fundamental. Quando eu tinha aula de ética com o professor Mauro César, que também foi professor da Maria Eulália, deixa eu ver, 85, 25 anos antes, Mauro César falava, gente, a cadeira elétrica da profissão de vocês é o prontuário. Se o prontuário estiver errado, se o prontuário estiver faltando informação, dá problema jurídico feio. Tenham o prontuário sempre em dia, sempre atualizado com tudo que vocês fizeram com o paciente. Tá? Então, eu já sei que o prontuário tem uma puta importância do ponto de vista de evolução do tratamento dele, para que eu possa acompanhar e levantar tudo que foi feito durante a terapia, para comunicação com outros fisioterapeutas e do ponto de vista legal. Se o paciente me processar a clínica, processar a faculdade, processar o que quer que seja, porque ele acha que o problema dele aconteceu em virtude da fisioterapia, ou que, sei lá, a fisioterapia foi negligente, enfim, qualquer coisa, é o teu prontuário que vai salvar a tua pele. Então, galera, só uma coisa. Assim como eu falei na aula passada, todos os nossos materiais, tudo que a gente utiliza em aula vai estar no Google Drive. O tema da aula de hoje é um capítulo de livro que fala de prontuário. E quando eu fui preparar a aula, esse capítulo de livro eu utilizei na especialização, tudo. Quando eu fui arrumar a aula, tinha um trechinho do capítulo que estava desatualizado, tá? O livro é de 2011, acho que é o único livro que tem que falar de prontuário, e não fala só da fisioterapia, fala de prontuário de todas as profissões. E na época, ainda não havia uma regulamentação por parte do COFITO trazendo um modelo específico de prontuário para fisioterapia, em 2011. Em 2012, o COFITO liberou uma lei interna delimitando as informações, quer dizer, indicando as informações que deveriam constar no prontuário fisioterapêutico. Tá? Então, nós temos um modelo de prontuário definido pelo COFITO, que eu vou mostrar no final da aula, que eu peguei, acho que do CREFITO 8. De onde é o CREFITO 8, alguém sabe? Acho que é do Paraná. Acho que é do Paraná. E aí nós vamos falar lá. Então, no livro, quando vocês forem ler o capítulo, o Galvão e a resolução do COFITO foi baseada nas informações desse livro, né? Tudo que está aqui que eu vou passar consta na resolução do COFITO e consta no modelo oficial. Só que no livro eles falam, ainda não tem um modelo a ser seguido, então a gente vai colocar algumas dicas aqui do que é importante ter, tudo, papapá. Mas é só isso, tá? Mas a gente já tem um modelo de prontuário, eu vou mostrar no final da aula. Então, beleza. Esses autores aqui, o Galvão e o Ricarte, eles falam que um prontuário, quer dizer, são autores, acho que é uma autora e um autor, que o prontuário tem que ter, primeiramente, letra legível, tá? Tratando-se de 2011 e 2012, onde boa parte dos sistemas não eram digitais, eu fiz muito fiz muito prontuário no estágio manual, não sei como vai ser o de vocês, tá? A gente tinha um projeto em andamento para fazer um modelo digital, mas entrou a pandemia e a gente começou a fazer outras coisas também, não sei em que pé tá agora. Mas, enfim, considerando que o prontuário seja em papel físico, ele tem que ter letra legível, o registro das atividades tem que ser diário,
Tá? E os autores falam de preferência após o final do atendimento. E aí, claro, dependendo do setor, dependendo de como estiverem os horários de vocês, não vai dar para terminar um atendimento e fazer o prontuário. Né? Dependendo da situação, vocês vão terminar de atender um paciente, já vai lá fora na recepção e busca o outro. Mas acabou o dia, acabou o estágio, sentou, pegou o prontuário e atualizou. O prontuário tem que estar em dia. Utilização do método SOAP, subjetivo, objetivo, atendimento e planejamento. E aqui nós temos a estrutura e o conteúdo que tem que ter. Vamos explorar daqui a pouco. Esse SOAP, SOAP, ele vai ser utilizado no primeiro atendimento e, consequentemente, ele vai dizer como serão os próximos atendimentos. O restante das sessões de fisioterapia, do tratamento regular e das avaliações que a gente faz periodicamente para saber se o nosso paciente está evoluindo ou não. Registro das atividades realizadas em cada sessão, assim como a evolução do paciente. E aí aqui, registro das atividades realizadas em cada sessão, já estou falando após a avaliação, já passado o SOP. E registro da alta do paciente, assim como que aspectos que levaram aquele paciente até alta. Tá? Então vamos lá. Todo dia, acabou a sessão, preencho o prontuário do meu paciente. Se imediatamente após a sessão tiver outro paciente, no fim do dia, 2 estágios, sento lá, já atendi 4 pacientes. Então eu vou atualizar o prontuário dos 4. A paciente veio para avaliação, além dos dados que eu pego do paciente, histórico, tudo, faço a minha avaliação inicial, dou o diagnóstico fisioterapêutico e parto para pesquisar e registrar qual tratamento vai ser feito. De preferência detalhando, sessão por sessão, o que eu vou fazer. Isso também me ajuda a organizar o meu atendimento. Tá? Registro das atividades, assim como a evolução do paciente, e aqui cada dia é uma história diferente, né? Tem paciente que é mais tranquilo, que o tratamento segue uma certa linearidade, né? A patologia tem uma evolução própria, ele recebe alta. Mas tem paciente que às vezes numa sessão ele responde de um jeito, noutra sessão responde de outro. Principalmente em setores que envolvam mais tratamento de patologias crônicas, ou patologias que vão levar um tempo maior para tratar. Na pneumologia, por exemplo, a parte clínica, vai ter paciente que você vai atender um dia, ele vai estar extremamente secretivo. Faz a sessão. Beleza, limpou, tá respirando bonitinho. Na sessão seguinte, eu atendi ele na segunda. Na quarta, ele tá com pouca secreção. Tá fazendo as atividades de casa que você indicou, tudo. Aí na sexta ele esqueceu do que ele tinha que fazer. Tá lá hipersecretivo de novo. Isso você tem que ir registrando. Para acompanhar o paciente e, se necessário, mexer na terapia ou puxar a orelha, se não estiver fazendo o que você está falando. Mas também para você, ao longo do tempo, ver como esse paciente está evoluindo. Se ele está seguindo uma ordem. Tá? E registro da alta. Se vocês avaliaram o paciente, o problema físico que ele tinha no começo, o movimento que ele não fazia, a dor, enfim, o que quer que seja, ele já não tem mais, se ele já consegue fazer aquele movimento normalmente, se ele já consegue retornar ao trabalho, retornar às atividades do dia a dia, eu tenho que especificar que aspectos eu estou levando em consideração para a alta. E esses aspectos, eles... Espera aí, fizeram uma pergunta aqui rapidinho.
E esses aspectos eu vou ter mediante a reavaliações, tá? Fazendo as minhas reavaliações, eu tenho como saber se meu paciente teve alta ou não. Então, na primeira avaliação, os testes clínicos físicos que eu vou fazer, eu vou precisar repetir periodicamente para poder saber se dentro daquele parâmetro específico o meu paciente evoluiu. Eu não devo trocar nenhum teste, nenhuma avaliação que eu fiz inicialmente, porque senão eu perco o parâmetro. Eu posso observar uma melhora no movimento, uma redução de dor, um ganho de força, só que eu não vou saber ao certo o que foi que melhorou. E aí isso me atrapalha na hora de dar alta para o meu paciente. Jennifer pergunta, professor, SOAP só vai ser feito no primeiro dia de tratamento? Os outros dias é só registro da evolução? Sim, Jennifer, SOP é só no primeiro atendimento. Como eu falei, quando eu estiver falando, por exemplo, de planejamento, atendimento e planejamento, eu já fiz o diagnóstico do meu paciente, selecionei a terapia que eu vou utilizar, e aí é importante que eu descreva nessa primeira avaliação, ou após a primeira avaliação, se possível, o que eu vou fazer dia após dia. Até para eu me organizar melhor também, sabe, chegar e falar ao paciente, hoje vamos fazer isso, hoje nós vamos fazer aquilo, papapá, mas é o primeiro dia. Aí nos outros dias de sessão, você vai fazer o registro da terapia e registro da evolução se houve, né? Por exemplo, você pode pegar da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, pode ser que você não observe evolução, mas da primeira semana para a segunda, e aí já passaram-se, sei lá, 6 sessões, 8 sessões, você já observa uma evolução melhor, tá? Então, se tiver evolução do paciente, beleza. Se não, registrar o procedimento que foi feito naquele dia. Bom, o registro do primeiro atendimento segue o método SOAP, S-O-A-P, né, como ficar melhor, já respondendo aí a questão da Jennifer. É importante ter esses dados do paciente. Assim, nome e telefone, cara. Nome e o zap. Porque, claro, o nome, né, para não confundir quem é quem, e o Zap, porque, cara, vai ter BO ou dele desmarcar a sessão, pedir para desmarcar, ou de você precisar ir para um evento, fazer qualquer coisa, e precisar desmarcar a sessão. Ou trocar de horário, qualquer coisa. Qualquer problema que tiver, é importante ter o contato do paciente. Contato tem que ter. Quando o paciente chega para mim, eu vou lá atender o fulano de tal da Silva Sauro. Então eu coloco o nome do fulano na folha. Os dados que eu puder ter, principalmente, dado antropométrico, acho que vai poder ter. Acho que, de repente, endereço, uma coisa mais assim. Documento a gente não mexe. Mas endereço, uma coisa mais assim, eu não sei se a gente coloca na ficha ou se fica lá na frente. Mas dado e contato vai ter que ter. Depois eu faço a parte subjetiva, né, falando aqui do meu método SOAP. Subjetivo, né? O subjetivo do meu paciente é onde eu faço a coleta de dados a respeito do quadro atual do meu paciente e de outras doenças que ele pode ter tido antes relacionadas ao quadro atual. Tá? Então, primeiro dado que eu pego do meu paciente. Ah, esqueci até de colocar no slide aqui. Primeiro dado que eu pego do meu paciente: queixa principal. Qual é o problema ou déficit funcional que levou o paciente a estar ali naquele momento? Tá? Deixa eu. Ó, o bom é que quem sabe faz ao vivo, já diria Faustão. Dá para eu corrigir o slide enquanto eu tô com o computador aqui na minha frente. Então, queixa principal é: o paciente vai chegar com um problema para vocês. Eu tô com dor no ombro.
Eu não consigo mexer o braço, eu não consigo dobrar o joelho, eu não consigo. Quando eu ando, dói a minha coluna. Vocês têm que colocar a queixa principal do paciente e no final, dependendo de como o paciente for, vocês podem fazer a descrição técnica da queixa do paciente, tá? Ou vocês podem escrever exatamente como o paciente falou e no final vocês vão colocar isso aqui, ó. Esse SIC que eu estou escrevendo na tela aqui. Segundo informações coletadas. Tá? Quando você escreve segundo informações coletadas, você está descrevendo a queixa principal exatamente como o paciente falou para você. Mas claro, nós vamos atender paciente que vai falar da escápula, vai falar da asinha, vai falar do tornozelo, vai falar do mocotó. Aí você não vai colocar isso na ficha, você vai colocar o nome da estrutura anatômica em questão. Mas quando ele for falar de uma sensação, por exemplo, for falar de formigamento, for falar de uma dor específica, for falar de uma região que convém, aí vocês colocam do jeito que ele falou e escreve segundo informações coletadas. Tá? Histórico médico. Histórico médico, doenças prévias relacionadas ou não com o quadro atual. O paciente teve de relevante, claro, tudo que o paciente teve de patologia que pode ou não estar relacionado com que pode ou não estar relacionado com o quadro atual, vocês vão. Ih, saiu. Espera aí. Aí, voltou. O paciente apresentar que pode ou não estar relacionado com o quadro deles, vocês vão fazer esse registro, tá? Eu achei que vocês iam perguntar, mas vocês vão Professor, pra mim perguntar. tá tudo branco. Aí, voltou. É porque eu tô mexendo aqui na. Eu abri para escrever no PowerPoint, sumiu o chat de vocês aqui do lado. Aí eu mexi, toda vez que eu mexi qualquer coisa fora, ele some ali. Mas brigadão pelo toque. Outra coisa, agora a gente vai lidar com problemas técnicos na nossa transmissão aqui. Se vocês não estiverem enxergando slide, não estiverem enxergando minha cara, não estiverem me escutando, dá um toque, escreve no chat, avisa, que aí eu tento. No primeiro ano mesmo, eu tava apertando algum teclado de atalho, eu tava toda hora mutando o microfone. Tá? E vocês fazem um gesto, ou então escreve no chat que eu. Brigadão pelo toque. Então, sei lá, tipo, doenças relacionadas ou não com o quadro atual. O meu paciente chegou com uma fratura na tíbia e na fíbula. Fratura na diáfise da tíbula e da tíbula. Da tíbia e da fíbula. Aí eu vou falar, histórico médico. Aí ele vai falar, eu sou fumante, já tive problema tal respiratório, já tive problema tal de coração. Teve uma outra vez que eu caí, torci o pé. Aí você vai falar, beleza, teve luxação, mesmo membro cometido. Agora, sei lá, se ele for falar de gripe, essas coisas sazonais pequenas, dor de cabeça, tipo, não precisa. Só se estiver relacionado com o quadro. O paciente, por exemplo, é hipertenso e tem crises de enxaqueca direto. Tenho que registrar. Histórico da doença atual. Dependendo da ficha, vai estar HDA ou HDM, histórico, HMA, perdão, ou HDA ou HMA, histórico da moléstia atual. Moléstia é a doença que vai ter o mesmo significado. O paciente vai contar para vocês como que surgiu o problema dele, como que ele fraturou, como que ele lesionou, como começou o problema de coração dele, como começou o problema nervoso,
patologia nervosa dele, o problema respiratório, enfim. Ele vai contar o que aconteceu para estar naquele quadro, naquele caso. E vocês precisam fazer esse registro também. Histórico de doença pregressa. Histórico de doença pregressa deixa eu só fazer uma distinção rápida aqui. Histórico médico, eu vou registrar as doenças que o paciente tem, além do problema que ele tá. Que ele tá agora. Tá? Tudo que ele tem, tá agora. Usa medicamento, controla alguma patologia, tudo que ele tem, tá agora. Histórico de doença pregressa, eu vou registrar o máximo de informações possível da saúde desse paciente antes dele chegar com a patologia para mim. E também se ele tem histórico na família relacionado àquela doença em questão. Por exemplo, hipertensão. Eu não vou falar agora para vocês se é ou não, porque eu vou dar uma lida antes no estudo, mas é muito comum filhos de hipertensos serem hipertensos. A minha mãe tem hipertensão, eu e meu irmão temos chances de sermos hipertensos também, do ponto de vista estatístico, se a gente não tomar cuidado. Histórico de diabetes, histórico de outras doenças cardiovasculares, tudo, tá? Então, além do histórico do paciente, dependendo da patologia, se puder pegar o histórico familiar também, quando relacionado e quando necessário, é importante. Tipo, pô, fratura, assim, não precisa, né? Cada um não é hereditário. O pai quebrou o pé, o filho vai quebrar o pé também. Não, é um acidente. Agora, essas doenças que podem ter ligação da parte hereditária, extremamente importante, tá? Beleza, coletei todas as informações do meu paciente. Eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer a avaliação do meu paciente. Eu tenho que avaliar o meu paciente. Eu preciso verificar qual que é o problema do meu paciente. Se o meu paciente tem limitações, e aqui eu coloco limitações funcionais. Eu vou fazer exames clínicos, eu vou fazer exames físicos, eu vou solicitar ao meu paciente exames de imagem, e aí, gente, exames de imagem ou exames laboratoriais que ele possa vir a fazer em outro lugar, que vão agregar ao tratamento. E, gente, exames são fundamentais, exames complementares são fundamentais para o tratamento do meu paciente. Não é perfumaria, não é frescura, são fundamentais. Eles não vão dizer diretamente o que o seu paciente tem, mas eles vão complementar muito bem a informação que você tem com base nos testes clínicos e que você faz com o seu paciente. Tá? Exame é fundamental. Meu paciente chega com um diagnóstico médico de lesão do manguito rotador, eu vou avaliar o meu paciente para verificar o déficit físico que ele tem, déficit de força, quantidade de dor, tudo. Mas é fundamental que eu tenha exames de imagem para que eu possa saber como está o músculo do meu paciente, para que eu possa saber como estão os ligamentos, para que eu possa saber como estão os tecidos em volta do meu paciente. É fundamental. Tá? Outras áreas, cardiologia, pô, também é fundamental. Ecocardiograma, o eletro, né, em si, Doppler, cintilografia, tudo que o paciente tiver que dê mais informação do quadro dele, só complementa e só agrega ao tratamento que vocês vão montar, tá? Então é imprescindível. Era difícil no setor da ortopedia, onde eu fiz o estágio aqui na Unesp, atender paciente que não tinha pelo menos uma radiografia. Por que eu estou falando isso? Porque pode ter algum problema que no exame clínico que você está fazendo não está aparecendo.
E você pode ter a experiência do mundo inteiro, 30 anos, 40, 50. Porra, atendi Jesus Cristo quando ele veio aqui, cara, torci o pé direto, cara, pá. Não importa. Pode ter alguma coisa no exame que no teste clínico não está saindo, que é fundamental para você tratar seu paciente. Então, as limitações funcionais que você pega na avaliação são registradas no prontuário, são importantes, e o paciente precisa trazer exames complementares para vocês. Vai ser possível fazer isso sempre? Não. Ainda mais quando você faz tratamento no setor público, é muito difícil, muito difícil. Né? Por exemplo, você precisa que o paciente faça uma tomografia computadorizada, o paciente faça um DEXA, que o paciente faça um ultrassom que seja, é muito difícil. Radiografia vem que vem fácil, é o primeiro. Agora os outros exames é muito difícil, mas a gente precisa pedir para o paciente. Esses exames mais complexos costumam vir de pacientes que foram atendidos no setor particular e encaminhados pelo setor público, para o médico do bairro, para fazer tratamento com a gente. Nossa, aí é uma maravilha, cara. Aí a gente deita e nada de braçada. Mas a gente tem que pedir, o paciente tem que ir atrás. Quanto mais exame tiver, mais informação agrega à avaliação que nós vamos fazer. Só a avaliação nós vamos deixar passar alguma informação, alguma coisa que vai ser fundamental para o tratamento do paciente, que pode influenciar na evolução do paciente, ele pode não evoluir, ele pode evoluir pouco, pode acontecer um efeito estranho, que você fala, pô, tinha alguma coisa ali que no teste clínico não saiu, se tivesse um exame de imagem, você poderia estar mais ciente. E galera, agora eu vou tocar num ponto, já perto do fim da nossa aula, num ponto extremamente polêmico. Levando em consideração a fisioterapia baseada em evidência, porque nós falamos da experiência do paciente, os problemas que o paciente traz para a gente. Mas é muito complicado nós falarmos de tratamento de dor. Eu vou tratar o meu paciente, o objetivo principal é redução da dor. Tratar só dor é complicado. Vocês precisam tratar a dor, claro. Ninguém vai viver com dor. Eu não estou falando que não é para tratar a dor. Mas nós precisamos focar na função do meu paciente. Se o meu paciente precisa voltar para o trabalho, se o meu paciente não consegue fazer um movimento que atrapalha as AVDs dele, se o meu paciente, enfim, tem algum vício, faz algum movimento errado e isso atrapalha a biomecânica dele, gera dor, enfim. A gente tem que focar na parte funcional. E a dor é um complemento. Por que eu estou falando isso? Porque a dor por si só, falando só de dor, só da sensibilidade nervosa, precisa de fisioterapia? Pergunta que eu tô jogando aí, agora eu vou jogar essa pergunta pra Thaís, se a Thaís não saiu do teclado, tô jogando essa pergunta pra Thaís. Precisa de fisioterapeuta pra tratar dor? Ah, sim. Por quê? Acho que sim. Ah, eu acho que é um instrumento, né? Porque a pessoa não tem total conhecimento sobre para tratar uma dor. Eu acho que o fisioterapeuta é uma ferramenta para aliviar a dor do paciente, né? Com o conhecimento que ele possui. Tá, eu sou seu paciente, tô com dor na coluna. Agora, eu tô com dor na coluna agora. Preciso Ah, de eu você acho. pra tratar minha dor? No momento não, porque o fisioterapeuta tem que fazer uma avaliação para saber o motivo da dor. E não de imediato falar o que ele tem que fazer, porque necessita de uma avaliação, não pode fazer isso só por fazer distância. Não, perfeito, perfeito. Eu vou então ampliar a provocação. Se eu tomar um Mio Relax agora, um analgésico, a dor passa? Talvez sim, dependendo do que é a patologia, ou se é. Acho que tem todo um contexto do o que levou à dor. Era esse o ponto que eu queria chegar, Thaís. Mas muito obrigado pela sua resposta, porque era esse o ponto que eu queria chegar. A dor por si só, não precisa de fisioterapeuta. Eu consigo tratar a minha dor com um analgésico.
Dor, sensibilidade nervosa dos nossos receptores. Tomando o analgésico, agora eu provoco a Amabile. Tomando o analgésico Amabile, eu resolvo o problema da minha dor? Eu acho que você resolve, que não vai durar a longo prazo, né? Por isso daí que eu acho que deve entrar o fisioterapeuta. Não. Então eu não resolvo. Se eu tomar um analgésico, eu não resolvo a dor. Momentaneamente. Não, momentâneo, né? Tem um efeito do remédio, ele vai durar um certo período, né? Então, a dor, o problema da dor, eu não resolvo. O que o analgésico faz? O analgésico, ele diminui a minha sensibilidade dolorosa, tempo suficiente. Toda patologia tem uma curva de evolução e regressão por si só. Toda doença ela vai ter um começo, vai ter o pico e depois ela regride. Gente, 5 minutinhos já tô terminando a aula já. Ela regride. A dor, eu posso interromper a minha sensibilidade nervosa e interromper por tempo suficiente para que o que está gerando a minha dor possa regredir naturalmente, ou para que eu possa entrar com outra medida, outra terapia, o que quer que seja. Dor de cabeça, por exemplo, ela é multifatorial. Eu vou lá e tomo o meu Dorflex. O Dorflex, ele não vai resolver o que está gerando a dor de cabeça. O Dorflex, ele vai mascarar minha dor de cabeça, ele vai diminuir a sensibilidade, e o que está gerando a minha dor de cabeça vai ter um tempo de regressão. Vai ter um tempo que ele vai sarar. Inflamação. Eu preciso de um fisioterapeuta para tratar a inflamação. A inflamação, assim como a dor, vocês estudaram isso, agora não sei se foi com a Renata, com a professora Fernanda, mas a inflamação, ela também tem um período onde ela está na sua fase mais aguda, crônica, entre aspas, e depois ela regride. Um anti-inflamatório resolve o problema da minha inflamação. Um anti-inflamatório, e se a minha inflamação, vamos supor, seja no membro inferior, no membro superior, numa região definida ou localizada, não seja geral, o anti-inflamatório e o pé no gelo ou a aplicação de gelo no local, não precisa de fisioterapeuta para isso. Só que aí a Thaís e a Amabile tocaram num ponto interessante para a gente explorar. No caso da Thaís, o que está gerando a dor lombar? Possivelmente o que está gerando a dor lombar é uma questão postural, ela pode ser multifatores, mas ela pode, por exemplo, ela pode estar relacionada à resposta muscular. Eu posso ter uma sobrecarga na minha região lombar, por exemplo, porque eu tenho fraqueza em determinados músculos da região posterior paravertebrais, multífidos, do meu abdômen, não posicionam a minha lombar como a minha lombar deveria estar posicionada, ela se sobrecarrega e isso gera dor. Olha a diferença. A dor em si, o remédio, ele arruma. Mas para que eu preciso do fisioterapeuta? Para resolver o problema que está gerando a dor. Aí sim, aí se eu for falar de dor lombar, é um assunto complexo, um assunto que eu particularmente acho interessante e gosto, a gente senta aqui e troca uma puta ideia. Que protocolo é mais efetivo, porque não é da hora. Vocês pegaram onde eu queria chegar? Só a dor, por si só, eu consigo tratar de maneira momentânea e ela é muito subjetiva. Também tem esse ponto, a subjetividade da dor. Algumas pessoas são mais sensíveis à dor, outras pessoas são menos sensíveis à dor. Toda dor é uma dor, tem que ser respeitada, e nós devemos levar em consideração no nosso tratamento também. Agora, o aspecto funcional é fundamental. Dentro do aspecto funcional, eu vou resolver o problema que está gerando a dor. Então, se eu tiver com dor lombar agora, a Thaís vai falar, tá, toma um analgésico, deita numa posição que você fica mais confortável, coloca a almofada no meio da perna, aí amanhã eu vou te avaliar, vou ver como tá, vamos supor que seja uma dor lombar idiopática, sem nenhuma origem de lesão, fratura, nenhum problema nervoso. Uma dor idiopática. A dor começou, do nada. Aí a Thaís fala, beleza, amanhã eu vou avaliar, ver como é que tá a sua resposta muscular, e nós vamos começar um protocolo de fortalecimento visando tratar a sua dor lombar. Um protocolo só para dor lombar. A dor lombar é crônica, né? Então, vamos supor, a pessoa que convive com uma dor 5, 6, ela vai fazer um tratamento para fazer essa dor ficar em 2, 1, para melhora clínica muito boa.
A Amabile, eu torci meu pé tá doendo, tá inchado. Beleza, tomo um analgésico, coloco o pé no gelo. Ah, mas eu não tô conseguindo fazer plantiflexão e dorsiflexão. Ah, aí entra o fisioterapeuta. Aí a gente entra. Quer dizer, então, que o seu pé não está funcionando direito, isso vai te atrapalhar a andar, isso vai te atrapalhar a manter na posição ortostática, isso vai te atrapalhar a carregar peso, isso vai te atrapalhar nas atividades de vida diária, tá? E aí, gente, pra gente encerrar, pelo amor de Deus, eu não tô falando que não é para tratar dor, nem tratar inflamação. Eu peguei esses dois exemplos, mas eu vou focar mais na questão da dor. A dor é a principal queixa do paciente, mas a gente precisa levar em consideração a função do meu paciente e qual que é o problema, qual que é a origem dessa dor. Até porque vai ter paciente que, pelo quadro dele, você não vai conseguir extinguir a dor dele. Você vai restabelecer a função motora daquele paciente, a função física em questão. Aqui eu estou só falando de ortopedia. Mas o paciente vai conviver com uma dorzinha. Mas espera aí. Quando esse paciente chegou, ele estava andando normal, ele estava caminhando, ele estava com a resposta do membro, da coluna, que quer que seja normal. E agora? Agora ele já consegue trabalhar, já consegue fazer as atividades diárias. Se ele tomar cuidado, se ele fizer essa e essa indicação que você vai fazer para ele fazer em casa, vai melhorar? Tá? Então isso, para a gente tem que estar bem estabelecido. A dor tem que ser levada em consideração no tratamento, sim. Só que vai ser muito complicado vocês se basearem só na dor para atender o paciente. Vai atrapalhar para atingir o objetivo, vai atrapalhar para acompanhar a evolução, vai atrapalhar a alta. Como eu falei, vai ter paciente que vocês vão atender, que eles vão chegar com uma dor absurda, além das perdas funcionais, e vai sair zerado. Ainda mais se for atleta. Se for atleta é uma delícia se atender atleta. Você vê a evolução bonitinha dos livros. Nós, do dia a dia, que tá com a perna podre, com o ombro tudo, pá, que é terrível. Mas atleta é lindo tratar atleta. Agora, vai ter paciente que vocês vão atender que a dor dele vai até diminuir a frequência, a intensidade, mas pode ser que ela se mantenha. Fica lá um restinho, se ele não tomar cuidado, se ele trabalhar demais, se ficar em uma determinada posição, tudo. Mas aí eu vou precisar avaliar também a função desse paciente está restabelecida? Esse paciente está trabalhando normal no dia a dia dele, está conseguindo escovar os dentes, está conseguindo tomar banho, está conseguindo comer. Essa dorzinha do meu paciente vai precisar continuando de fisioterapia? Ou é uma dorzinha que momentaneamente, dependendo de quão aguda ela estiver, um analgésico resolve?